Querido, eu gostaria de nesses próximos 3 domingos, trazer um assunto para que nós possamos meditar aqui neste lugar, que tem a ver comigo e com você. É um assunto que é comum a todos nós e a toda a igreja de Jesus Cristo. Você já parou para pensar qual o propósito de Deus com a igreja? Para que Deus criou a igreja? Para que Ele quer essa comunidade? Sabe por quê, meu irmão? Eu gosto de pensar assim, hoje em dia é muito comum as empresas fazerem um processo que chama integração. Alguém aqui já fez integração de empresa? Integração de empresa é você passar alguns dias indo para a empresa, para palestras da empresa, para cursos da empresa, para você saber como a empresa funciona, para você pegar o espírito da empresa, você saber o que você vai fazer, e como você é importante para essa empresa, e como o seu papel será fundamental para o desenvolvimento dessa empresa. Eu acho muito legal o exemplo do Dani, que congrega aqui com a gente, que ele começou a trabalhar na Águas de Coco Obrigado, e a Água de Coco Obrigado é na Bahia. A Água de Coco Obrigado pagou, ele vai fazer integração onde? Na Bahia, pagou hotel, avião e tudo, para ele passar alguns dias lá na Bahia, sabendo como se faz água de coco, bichinho, só para conhecer a empresa, o espírito da empresa, tomar umas águas de coco, saber qual é o processo que o coco sai, que a água sai do coco e entra na caixinha, né? A gente aprendeu esse processo, né, Toninho? Que tomamos de água de coco nesse último acampamento, né? Rapaz, o último acampamento foi o acampamento do detox. Era só água de coco, acordava de manhã, água de coco, água de coco. Obrigado. Água de coco, merchandising, né? Água de coco, obrigado. Direto do coco para sua garganta. E aí, o Dani, ele foi lá para a Bahia, passou uns dias lá, para entender como a empresa funciona, porque ele faz parte de uma empresa que está na Bahia, mas ele precisa, aqui em Guarulhos. Então aqui em Guarulhos ele tem que sentir o espírito da empresa. Por isso a integração. Nós chegamos na igreja, aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, fazemos parte de uma comunhão, e muitas vezes não fazemos ideia do para que fomos chamados, para que somos capacitados, o que devemos fazer, onde nós estamos. E aí, qual foi? Por que tu está nessa? Essa é a pergunta. Qual é? O que tu está fazendo aqui? Por que nós nos reunimos? Por que somos chamados? Qual o intuito de ser igreja? Ah, porque agora eu vou pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Será? Não, porque agora eu serei cabeça e não serei mais cauda. Será? Não, agora eu vou ter uma vida abundante, não vou ter mais doenças, não vou ficar mais sem dinheiro. Vou ficar mais sem dinheiro, ai caramba. Não, porque o teu sacrifício, e parece que nós temos que sacrificar alguma coisa, e quando a igreja fala de sacrifício, fala de envelope e dinheiro. Misericórdia, vai queimar no inferno. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus com a igreja? Você sabe? Quais são os desígnios de Deus? Esse é o tema que eu quero trazer para nós, nos próximos 3 domingos. Os desígnios de Deus para a igreja. Qual é o propósito de Deus para a igreja? E eu encontro 3 desígnios na Escritura. O primeiro desígnio que nós temos como igreja, o primeiro propósito que Deus tem para mim e para você, como igreja de Jesus Cristo, é ser povo de Deus. Aleluia! O Senhor nos chama para ser o povo dele, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido, separado. Para quê? Para glorificar ao nome dele. O Senhor nos chama para ser adoradores. Aleluia! Primeiro desígnio da igreja é adorar como povo separados do pecado. Amém? Segundo desígnio da igreja, segundo propósito de Deus com a igreja, ser corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo.
E o que é ser corpo de Cristo? A Bíblia diz que ser corpo de Cristo é servir como Cristo nos serviu. O que é o corpo? É a ação de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez com o seu corpo? Se deu ao outro. Nós somos corpo de Cristo, chamados para servir. Aleluia? É um propósito de Deus para a igreja. Adorá-lo porque somos povo de Deus. E servir ao outro porque somos corpo de... E o terceiro desígnio de Deus para a igreja que eu quero abordar aqui nesses dias é: somos comunidade do Espírito Santo. Aleluia. Por que comunidade do Espírito Santo? Porque as coisas que acontecem em meio à igreja, e o que une a igreja, não é o que o Ângelo acha, não é o que o Rodrigo Oliveira sente, não é o que Artuzinho pensa, é aquilo que o Espírito Santo traz e direciona. Nós somos uma comunidade espiritual. Isso é o propósito de Deus para a igreja. Que o adoremos, que servimos como Cristo serviu, e que sejamos guiados pelo seu Aleluia. Então nesses próximos domingos, cada domingo eu tratarei de um desses desígnios, e hoje começarei pelo primeiro, que o primeiro é: somos povo de... Diga comigo, somos povo de Deus. Aleluia, vocês estão uns papagaio de pirata hoje. Tudo que eu falo vocês repetem. Pastor tem essa mania, né? Não sei que tesão que a gente tem que... Repete, fala, termina. A gente parece animador de torcida, né? Cutuca o irmão que está do lado, fala para ele que está do teu lado aí. Se você for numa igreja... Eu queria ler com você 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Para darmos início a essa meditação. Diz assim, Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tua graça, por teu amor. Ministra as nossas vidas e dai-nos uma consciência renovada acerca de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que possamos, entendendo o seu desígnio para nós, viver de uma maneira diferente, que te agrade, te adore, te exalte. Conduza-nos no teu querer, em nome do Senhor Jesus. Querido, bem sabemos que na antiga aliança, o Senhor escolhe um povo. O Senhor escolhe o povo hebreu, o Senhor escolhe Israel para ser chamado de povo de Deus. Deus faz isso porque Ele havia feito uma promessa a Abraão. Agora, só porque eu falei que você era para pagar de brincadeira, você não está repetindo, né? Tá bom. Deus fez uma promessa para Abraão, e Deus tinha que cumprir essa promessa para Abraão, porque o desígnio de Deus, através do povo de Israel, era que daquele povo separado viesse o Cristo, o Messias, que iria abençoar todas as nações da terra. Aleluia. Deus separa um povo exclusivo para Ele, para que através daquele povo separado, ali nascesse o Messias, que além de ser bênção para aquele povo, seria bênção para todas as nações da terra. Aleluia. Isso é básico.
O povo de Deus era o povo hebreu. Só que o interessante da história do povo hebreu é que eles passaram muito tempo cativo, sem adorar ao Senhor no Egito, muitos anos. Um povo que não tinha ainda estabelecido um culto, porque para adorar a Deus era necessário um culto. Porque você não consegue adorar aquilo que não é presente, que não é real. Como eu vou adorar a um Deus que não está presente? Como você vai adorar a algo ou a alguém que não está diante de você? Não dá. Você precisa adorar algo que está próximo de você. E não havia um local onde Deus estava. E não havia nada onde Deus estava. Então, é necessário Deus depois estabelecer a Arca da Aliança, que aquela simbolizaria a presença de Deus, e ali o povo no meio do deserto, através do tabernáculo que foi construído, fazer toda uma cerimônia para que pudesse cultuar ao Senhor, porque ali o Senhor estava no meio deles, porque eu não posso adorar aquele que não está presente, amém? Aí, mas o povo hebreu estava preso, sob os domínios, por muitos anos, pelos domínios de Faraó, do Egito. E aí, o Senhor ouve o clamor do teu povo, e Ele levanta um homem que se diz duro de palavras. Alguns teólogos dizem que ele era gago. Moisés. Você consegue imaginar Moisés gago? Mas a palavra diz, ele diz várias vezes, ele deixa muito claro: Senhor, quem sou eu? Meu Deus! Quem sou eu? Eu sou um homem de palavra dura. Como que eu vou chegar na frente de Faraó? Ele fala isso. Acho que na hora de escrever não dava, né? Aí o que Deus fala? Se preocupa não, medroso, vacilão, teme não. Eu te colocarei por Deus diante de Faraó, e vou colocar quem? Arão como seu profeta, porque você vai falar para Arão, e Arão vai reverberar. Você vai falar para Arão, porque tudo aquilo que foi dito para o Faraó, quem disse não foi Moisés, foi Arão, porque Moisés se declara um homem, não conseguia falar. E ali no capítulo 5, a gente vai ver que Deus quer, Êxodo capítulo 5, no livro de Êxodo ali, a gente vai ver que Deus quer libertar. Moisés chega para o Faraó e fala, aí vamos, Arão, né, porque ficar de gaguinho aqui não vai dar. Olha, deixa o meu povo ir me adorar, fazer um sacrifício para mim no deserto. Aí o Faraó fala assim, mas que bagulho é esse, velho? Parece que não está tendo serviço suficiente. Não, aumenta o serviço desses caras aí, por quê? Porque quer ter tempo para adorar agora, quer ir para o deserto adorar. Não, aumenta o trampo deles e faz o seguinte, eles fabricavam tijolos. Os hebreus fabricavam tijolos, provavelmente você deve ter assistido a novela do Canal 7. alguém assistiu vai ver que eles fabricavam tijolos. E para a confecção do tijolo ia palha. E quem dava palha? Os egípcios. Vamos facilitar o trampo deles, são nossos escravos, mas vamos dar a palha pelo menos. Olha que bonzinho, gente. Eu gosto tanto de gente boa de coração. Só que aí, quando Moisés vai falar com eles, com o Faraó, deixa o meu povo sacrificar no deserto, deixa o meu povo me adorar. O Faraó fala assim, não, peraí, então quer dizer que o serviço está tão leve que vocês querem ter tempo de tirar umas férias de 3 dias para adorar? Não, aumenta o serviço deles, eu quero ver que Deus é esse que vai me peitar. E manda aumentar o serviço dos egípcios. Por quê? E ainda manda tirar a palha. E a gente está dando a palha? Tira a palha. Eles vão ter que se virar com a palha. Agora vai ter que trabalhar, vai trabalhar até cansar. E o povo fica cansado com isso, fica fraco. E aí o Senhor manda os sinais, os 10 sinais, até que o povo é liberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque para haver adoração, para um povo adorar a Deus, a primeira coisa que tem que existir é
libertação. Sem libertação, não há adoração. O povo hebreu estava adorando ao Senhor no Egito? Não, porque ele estava cativo. E qual a primeira ação de Deus com o povo hebreu? Libertá-lo da escravidão, da servidão. E libertando eles da servidão, o Senhor os conduz ao deserto para quê? Para adorar. O Senhor os tira das mãos da escravidão, liberta aquele povo, faz daquele povo o seu povo, para que pudesse adorá-lo. Aleluia. E quando eles chegam, atravessam o mar, pensa, qual a primeira coisa que Moisés faz do outro lado? Louva ao Senhor. O que Miriam faz? Cata um pandeiro e começa a louvar ao Senhor junto com as mulheres. Por quê? Porque estavam libertos da escravidão, aleluia. Só pode adorar aquele que é livre, meu irmão. Sem libertação não há adoração. Sem libertação não tem como haver adoração. Porque ainda estamos cativos e somos prisioneiros de algo maior do que nós. Aleluia. E quando o Senhor chega no deserto com aquele povo, o Senhor ele deixa uma lei para aquele povo. E qual é a lei que o Senhor deixa para aquele povo? A lei mais básica, os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, quando a gente vai em Êxodo capítulo 20, o que o Senhor diz para esse povo? O Senhor diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que eu espero de vocês é que não terá outros deuses diante de mim. Eu te tirei da escravidão, para que você possa me adorar. Aleluia. Para que eu te liberto? Para que me adores. Eu serei o teu Deus. Aí o que ele fala? Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhante do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se dobrarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para o santificar. O que tudo isso significa? O Senhor dá uma lei para esse povo, para que este povo possa render adoração somente a Ele, aleluia. Para que Deus liberta? Para que esse povo possa adorá-lo. Glórias ao Senhor. Aí, acho que isso está muito claro para a gente, que Deus liberta esse povo para esse povo adorá-lo, amém? Para que esse povo fosse referência de adoração a Deus. E aí Deus, ele institui o tabernáculo, a arca da aliança, aonde simboliza a tua presença, e Deus está no meio daquele povo. E sempre que esse povo caía em adultério, e qual era o adultério? O adultério de adorar outros deuses. Deus dava um jeito de tirar a presença dele daquele povo, e aquele povo se tornava um povo cativo, um povo que o Senhor mandou ele para a Babilônia. O Senhor colocou esse povo na prova. Esse povo caminhou no deserto por 40 anos, por quê? Porque não adorou somente ao Deus verdadeiro. Aí, meu irmão, a gente traz para as nossas vidas. Abre a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Efésios 2, 19. Olha só o que Paulo diz. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando com os irmãos de Éfeso, gentios, pessoas que não eram da tribo de Israel, e nesse capítulo 2 ele está dizendo que tanto o povo hebreu, como o gentio, em Cristo Jesus, são feitos um único povo. E aí o interessante é que ele fala aqui que por crer em Jesus Cristo, que é a pedra principal, nós individualmente nos tornamos templo do Espírito. Peraí, para que o Senhor Jesus nos liberta? Jesus nos liberta do pecado, meu irmão. O que ele diz? Eu vim para libertar o cativo. O Senhor liberta-nos do pecado, da servidão do pecado, da escravidão do pecado. Para quê? Para que possamos adorar a Deus. Aleluia! Para que fomos libertos? Para adorar a Deus. Porque os nossos pecados são perdoados? Para adorarmos a Deus. Para sermos chamados de povo de Deus. Na antiga aliança, havia o tabernáculo. E depois Salomão constrói o templo. Depois Edir Macedo construiu outro, mas o de Salomão foi melhor. O de Salomão pelo menos foi Deus que mandou. Deus falou, vamos construir esse templo. Por quê? Porque no templo era o local aonde era feito o culto a Deus. Amém? Não era no templo que era feito o culto? O sacrifício era feito no templo, a oração era feita no templo, a adoração era feita no templo, e para eu adorar ao Senhor eu tinha que estar na presença do Senhor que estava no templo, na Arca da Aliança. Aleluia? Só que Jesus, olha, um dia Jesus está caminhando com seus discípulos, aqueles caras lá, pá, aí tem um cara, aí um olhou e falou, Yeshua, o bagulho é grande, né? Ó, lindo isso. Olha que construção maravilhosa, esse templo. Estamos aqui na Celso Garcia, olha que coisa mais maravilhosa. Aí o Senhor Jesus olha e fala assim, cara, tá vendo esse negócio aí? Bonito, né? Anos para construir. Eu vou derrubar isso em 3 dias, eu vou reerguer outro templo. Aí talvez os discípulos ficou pensando, rapaz, que negócio é esse? Jesus vai vir, vai jogar uma bomba aí? Não, Jesus estava falando do que haveria de acontecer com ele. E o que haveria de acontecer com ele? Jesus seria morto, ficaria morto por 3 dias, e no 3º dia ressuscitar, e quando Jesus ressuscitasse, tudo aquilo que simbolizava aquele templo com relação à adoração e culto ao Senhor, estava caindo por terra, porque agora era manifesto em Cristo Jesus a verdadeira adoração a Deus. Aleluia. Não é isso que a gente aprende? Não é isso que Cristo faz na cruz por nós? Ele derruba aquilo que simboliza o templo como culto, para que o homem cultuasse a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, Evangelho de João capítulo 14 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Deus não habita mais em templos, Deus não habita mais na Arca da Aliança, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Hoje Deus habita em você. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, meu amado, é que a nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa vida deve ser um culto a Deus.
o nosso ir, o nosso vir, o nosso levantar, o nosso deitar. Por quê? Porque a presença do próprio Deus vivo está em nós através do seu Espírito. Porque nós fomos chamados para ser povo de Deus em Guarulhos. Nós somos chamados para ser povo de Deus em São Paulo. Você foi chamado para ser povo de Deus lá no teu trabalho. Pastor, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Eu te falo o que você tem que fazer. Eu te falo não, Paulo te fala. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 16. 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16, olha o que Paulo fala para os irmãos de Corinto. Que ligação há entre o santuário do Deus vivente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, sereis vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Que associação há o santo com o profano? Que associação há o santificado com o depravado? O que Paulo está falando para mim e para você? O que Paulo fala para os irmãos de Corinto? Vós sois o templo do Deus vivo, o Deus vivo vive em você. Você agora é um tabernáculo real. Você vai para lá, vai para cá. Você não está plantado como um templo em nenhum lugar, porque a manifestação de Deus tem que estar sobre a tua vida, e o culto tem que ser a tua vida, e não tem como você cultuar a Deus em meio ao pecado. Não tem associação o santo com o profano. Meus irmãos, nós vivemos em um século onde o normalismo tomou conta da igreja, onde o normalismo tomou conta da nossa casa. O pecado está tomando café com a gente na mesa. O pecado faz parte das nossas escolas, o pecado está fazendo parte dos nossos relacionamentos, o pecado está fazendo parte integralmente da vida daquele que diz ser crente, mas não dá para ser templo de Deus misturado com pecado. Não tem uma coisa associação com a outra. Por quê? Porque Deus nos chamou para viver separados do pecado. Povo de Deus. Eu não sou dessa época, eu queria ter sido dessa época, onde ser pastor era algo respeitável. Hoje, se eu falo que eu sou pastor, se eu entro num ônibus, num Armênia, 8 da manhã, está lotado, e alguém diz assim: "Ei, pastor", o pessoal já vira assim de costas, escondendo as carteiras, fala: "Meu Deus, não vai funcionar, não vai rolar". Sabe, o Rodrigo Oliveira, que nasceu na igreja, praticamente dentro da igreja mesmo, quase que uma família pastoral, tios pastores, tudo pastor. Ele sabe o quanto o pastor está sem crédito na praça, meu irmão. Vai numa imobiliária, fala que você quer alugar um prédio, porque você é pastor. Rapaz, o que tem de imobiliária que tomou calote de igreja, de homens que se dizem se levantar, eu fui tocado por Deus, a maioria é tudo rebeldia, porque ninguém pode abrir igreja, porque quem abre igreja é Jesus Cristo, meu irmão. Quem abre igreja? Que homem que abre igreja? Que homem que pode fazer uma instituição que Cristo criou uma instituição? Misericórdia. Agora eu sou pastor. Você é pastor da onde? Quem te consagrou ao quê? Quem te chamou a quê? Teve um acima de você que te consagrou? Mas é assim, você não gostou do que eu estou falando, aí você fala: não, minha visão é diferente. Não é bem assim. Eu fui levado pelo Espírito.
pelo espírito do engano. Porque ai do homem que acha que pode caminhar sozinho. Quantas vezes uma pessoa, já chegaram para mim, Toninho, já falaram assim: Rodrigo, seu jeito é diferente, você não tem muito a ver com o avivamento bíblico, você tem uma palavra diferente, por que você não abre a tua igreja? Rapaz, eu estava pensando, abrir a minha igreja, cara, a igreja de Rodrigo, o Senhor. Tirar uma foto com a Márcia e com as crianças, assim, toda bonita assim. Lugar de gente feliz, ungida, bonita, descontraída. Só gente bonita e descontraída. É impossível um homem abrir aquilo que Cristo é o Senhor. Porque o Cristo é o cabeça da igreja. E homem algum pode se achar dono daquilo que é de Cristo. Já chegaram para mim e falaram: Rodrigo, por que você não abre a tua igreja? Eu falei assim: porque eu preciso estar abaixo de alguém. Eu não posso, eu tenho que ter alguém mandando em mim. Porque quando o homem caminha sem ninguém tomar conta dele, meu irmão, aí ele faz o que quer. Faz o que quer. Deixa seu filho adolescente viajar sozinho. Vai, filho. Papai e mamãe vai passar uma semana fora desse feriado que vai vir. Você já está um jovem responsável. Você fica com a chave do carro, não anda. Você fica com a casa aqui, olha, eu não quero bagunça, tá? Tá bom, mamãe e papai. Zinder é responsável, né, Zinder? Glória a Deus. Esses jovens só tem nos Estados Unidos que faz aquelas festas. Aqui no Brasil não tem. Aqui não tem. Mas, irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o Senhor nos chama individualmente para ser santuário dEle. E que não tem associação o profano com o santo. Se nós queremos adorar a Deus, assim como os utensílios do templo era dedicado ao Senhor, consagrado. Você sabe o que significa consagração? Consagração significa separado. Ungido, separado, consagrado, capacitado. Para que se ungia os utensílios do templo? Olha, este copo é do templo, é consagrado ao Senhor, somente para uso dele e ponto final. Hoje a gente vive num tempo que todo mundo recebe consagração de um monte de coisa. Estou consagrado ao Senhor, para quê? Estou consagrado ao Senhor, é o uso exclusivo dele. Irmão, a gente tem que tomar cuidado para não sermos extremistas. O que é ser extremistas? Aí você ouve essa palavra, você sai daqui, o teu vizinho que não é cristão, que não é do evangelho, ele vai olhar para você e falar assim: oi querido, tudo bem? Fiquei trancado para fora de casa, eu podia passar algumas horas aí na sua casa? Olha querido, eu até gosto de você, mas você não é crente, e eu ouvi na igreja lá que não posso ter associação com o mundo, então fica aí fora. Pelo amor de Deus, irmão. Você está criando uma lei. Nós somos santificados para adorar o Senhor. E a nossa adoração, sincera e verdadeira, manifesta a glória do Senhor àquele que não crê. Uma coisa é você estar próximo das pessoas, outra coisa é você se associar com as pessoas. Seu vizinho pode entrar na sua casa, você pode ter relação com os amigos de trabalho. Agora, uma coisa é você querer namorar com a vizinha é ubandista. Amém. Ela tem a visão dela, a fé dela. Agora vai você, crente, casar com a ubandista. O que vai acontecer? Julgo desigual. Quem vai convencer quem? Aí tem gente que acha que beijo é evangelístico, né? Não, pastor, porque eu tenho fé. Deus vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Beijo consagrado agora. Amasso de Jesus. Que isso? Querido, estatisticamente falando, é mais fácil ele te levar para a Umbanda do que você trazer ele para a igreja. Eu estou falando porque o crente é preguiçoso. A gente está muito relaxado na nossa maneira de viver. Estamos nos associando com o pecado, irmão. O normalismo está tomando conta da nossa vida. Tudo é normal, tudo é divino, maravilhoso.
Ah, é proibido proibir o cacete. Marli, tá tudo, mas a mãe do fulano deixa, mas você não é filha do fulano. Mas tá todo mundo falando, mas você não é todo mundo. Pastor, mas agora você tem que entender que estamos nos tempos modernos. Sim, estamos próximo da vinda de Cristo. E se nós não nos levantarmos como povo separado, povo chamado para santificação, povo que não anda segundo as normas deste mundo, mas anda conforme ao Senhor, nós vamos ficar, irmão, porque o Senhor te chamou para adorá-lo, amém? Você é povo de Deus, porque a presença de Deus está em nós, aleluia! Deus não está nas paredes deste lugar, Deus está na vida daquele que crê. Glórias ao Senhor. E aí eu quero chegar a um ponto com você. O que é adoração então? Se somos povo, isso está concreto para você? Somos povo? Somos libertos? Se eu fui liberto do pecado em Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro, eu tenho o Espírito de Deus e eu fui chamado para adorar a Deus. Pastor, então, pelo amor de Deus, pastor, domingo que vem eu preciso estar no ministério de música. Se você acha que adoração é música, se você acha que adoração é dança, se você acha que adoração é isso, você ainda não entendeu nada. O Senhor Jesus fala de adoração e nós podemos aprender um pouco do que é adoração e o que não é adoração, acerca do que ele fala para uma mulher, no Evangelho de João capítulo 4, abra comigo. Evangelho de João capítulo 4. Versículo de número 20. João 4, 20. Olha só. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus. Qual é a maneira certa de adorar? Não há. Em toda a Bíblia, não se há um versículo que fale: a maneira certa de adorar a Deus é com os braços levantados. A maneira certa de adorar a Deus é num culto onde nós cantamos 3 canções no começo, 2 mais leves, uma agitada no meio, depois a gente vem para os recados, palavra, e depois da palavra tem que vir um louvor agitado para descer a glória do Senhor, aí é adoração. A adoração é quando todos choram. A adoração é quando todo mundo se reúne em um lugar. A adoração é quando há manifestação de línguas. A adoração é quando cai um endemoniado. E não há liturgia para a adoração, não há fórmula para a adoração. Porque o Senhor não procura a adoração, o Senhor procura o adorador, aleluia. É totalmente diferente. O Senhor não está procurando uma fórmula, o Senhor não está procurando um lugar, o Senhor não está procurando um grupo de pessoas que achou a maneira correta. O Senhor está procurando um povo que vive de maneira correta. Aleluia. Porque essa mulher, a gente aprende o que não é adoração. O que essa mulher pergunta para o Senhor? Senhor, olha, nossos pais dizem que é nesse monte, vocês dizem que é no outro, e aí, qual é o lugar certo de adorar a Deus? Uma coisa que não é adoração não é um lugar. Primeira coisa que nós precisamos aprender: adoração não é um lugar. Então, maravilha, porque eu posso, então, ficar na minha casa e adorar o Senhor. Pode, com certeza pode. Eu sei que isso favorece a vontade de um monte de gente assistir Fantástico, mas a palavra diz que é. Porque a adoração não parte do lugar, mas a adoração parte de nós.
Aleluia. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Senhor nos chama para ser povo. E não dá para ser um povo sozinho. Aleluia. Dá para ser povo sozinho? Não, eu vivo aqui, eu adoro Deus do meu jeito. Com certeza, você tem que ter seu jeito de adorar Deus. Mas nós precisamos da unidade, porque a unidade manifesta o Cristo. Aleluia. O que Jesus ora ao Pai e diz? Pai, peço que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Porque quando há um coração tomado pelo Espírito Santo, uma coisa existe: comunhão. Olha para a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, aonde um era o coração e a alma de todos os que criam, e eles tinham todas as coisas em comum, e eles estavam juntos no partir do pão, nos aprendizados, na palavra e em tudo. Por quê? Porque aonde há o Espírito de Deus, há comunidade. Aleluia. Onde há o Espírito de Deus, há unidade. Eu ouso dizer que quando você é um adorador, você anseia estar ao lado de outros adoradores. Quando você é um adorador, você anseia em fazer parte das coisas que exaltam ao Deus que você serve. Quando você é um adorador, ninguém precisa te obrigar a fazer nada, porque você faz pela espontaneidade daquele que habita dentro de você. Por quê? Porque o próprio Deus vive em você. Adoração não é um lugar. O Senhor não procura uma fórmula. O Senhor procura o adorador. A adoração não parte do homem e não é para o homem. Hoje você já reparou que a gente faz cultos? A gente fala assim, culto do milagre. O culto do milagre. É bem comum o culto do milagre hoje em dia. Os 7 mergulhos de Naamã, as 5 piruetas de Nabucodonosor. Tem essa? Essa não tem, né? Eu tinha que falar alguma coisa bem ridícula mesmo. E você acha que nos 7 mergulhos de Naamã a gente está cultuando quem? Prestando culto a Deus? O nome de Deus está sendo exaltado? Nos reunimos porque queremos adorar a Deus? Não, porque aí o nosso louvor também não vai poder ser direcionado a Deus. O nosso louvor tem que ser direcionado às necessidades do homem. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Então, se eu não duvidar, o meu milagre vai vir. Então os nossos cânticos, as nossas orações, tudo o que a gente faz é para satisfazer aquele que está presente no culto, o homem, e não a Deus. O culto é para Deus, para que o nome de Deus seja exaltado sobre as nossas vidas, para que nós diminuemos e Ele cresça sobre as nossas vidas. Porque se cultuamos aquele que está presente em mim e em você, por isso nos alegramos. Isso já quebra outra coisa que não é culto. A pessoa está assim, hoje eu vou ter um encontro com o Senhor Jesus. Espera aí, como que você vai ter um encontro com aquele que já está em você? A palavra não diz que Ele habita em você, amém? Então como você vai vir encontrar Ele num lugar? Não faz sentido. Em nenhum versículo da palavra você vai encontrar que você vai encontrar Deus num lugar. Por quê? Porque Deus hoje habita naquele que crê. O que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar a irmã que crê e que está com Jesus, o irmão que crê e que está com Jesus, o outro que crê e está com Jesus, e você fala assim, meu Deus, então Jesus está nesse lugar. Por quê? Porque Ele veio comigo. Aleluia. Porque da mesma forma que você veio com Jesus, você vai embora com Ele. Porque Jesus não fica ali na porta não, quando você vai embora. Tchau gente, fica com Deus, paz do Senhor. Ai, semana abençoada querida, olha, vitória, semana de vitória, glória a Deus. Tchau, Jesus, domingo eu estou aí, 6 horas, fica me esperando aí, hein? Aí chega em casa, já tira o sapato, abre a camisa, abre o botão da calça, meu Deus, que calça apertada, não sei o quê. Aí já vai, senta no sofá e começa, vai lá nas paniquete, vai lá na MTV. MTV tem uns programas que é do capiroto, viu irmão? Tem os programas, uns reality shows aí que
é pura carne, viu? Vigia no que você anda se alimentando. Espero que todos estejam ouvindo isso. Aí você está lá, aí sua esposa fala assim: amor, o que você vai querer comer? Ah, vê aí, mulher, vê aí, que não sei o quê. Aí já começa a dar coiçada. Aí o pai fala assim: ó, filho, amanhã tem aula. Ah, mãe, a gente tem meu saco, e que não sei o quê. Por quê? Porque Jesus ficou na porta. Por quê? Porque Ele está nesse lugar. Eu vou te falar uma coisa, aquilo que o Rodrigo Oliveira já disse aqui uma vez, e eu trago para a minha vida. Levar Jesus para casa é um problema, meu irmão. Levar Jesus para casa vai te dar um problema. Sabe por quê? Porque você vai ser um marido diferente. Você vai ser uma esposa diferente. Você vai ser um filho diferente. Você vai ser uma mãe diferente. Você vai ser um funcionário diferente. Sabe por quê? Porque Ele vai te confrontar. Para que você seja parecido com Ele. Por quê? Porque você é um templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Somos chamados para ser templo. E não sermos incorporados na entrada da igreja. É só em centro espírita que você incorpora lá. Eu já participei de uns bate-macumba. Já. Ela até se escondeu, cadê minha mãe? Está ali, ó, está ali. E tinha que cantar para descer o santo. Tinha o cântico do herê, o cântico de fulano, de ciclano, e cada um tinha um cântico. Por quê? Porque através daquele cântico, ele tomava um cavalo. Só que acabava a reunião, ele ia embora. E tem gente que acha que igreja é isso. Ah, eu vou chegar, eu quero ser cheio do Espírito. Você já tem o Espírito de Deus. Viva a presença de Deus na sua vida. Seja cheio, viva um culto agradável ao Senhor, no seu levantar, no seu deitar, no seu ir, no seu vir, porque a presença de Deus está sobre a tua vida. Se afasta do pecado, se afasta das ideias mundanas. Não há associação com Beliel e o Senhor, não há associação entre trevas e luz, não há associação, não há. Coloca um palmeirense da Mancha no meio da Gaviões da Fiel e você vai ver como que ele vai sair. Íntegro, né? Vai sair corintiano de qualquer jeito, né? Pelado. Coloca o santo no meio do profano. Aí o pior que tem crente que fala assim: não, mas eu vou evangelizar, Senhor. Eu estou aqui na balada. Por quê? Eu vou trazer o Espírito de Deus. Irmão, cá para cima de Moá. Não funciona. Funciona? Não funciona. Porque o santo não tem associação com o Porque a adoração, ela é em espírito e em verdade. Porque a adoração é centralizar Deus nas nossas vidas. Porque a adoração não é o que você pode fazer a Ele. Não. Eu vou ser ousado no que eu vou dizer. O que Deus quer de mim e de você, a gente fica pensando: o que Deus quer de mim? Quer que eu seja um evangelista, quer que eu vá para a África, quer que eu vá pregar. Não, a primeira coisa que Deus quer de você é que você seja um adorador, só isso. Porque não tem como você ser um missionário se você não adorar a Ele. Não tem como você ser um evangelista se você não adorar a Ele. Não tem como você levar a palavra se você não adorar a Ele. Não tem como você ter as operações do Espírito Santo na sua vida se você não adorá-lo. A base do que o Senhor nos chama, a integração de hoje para a tua vida é você entender que você é povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, raça escolhida, para anunciar as maravilhosas glórias do Senhor para todos os povos. Deus vive em você. Você é povo de Deus. E mais do que isso, você é templo do Espírito Santo. E o santo quer se manifestar na tua presença, na tua vida. Toda vez que você chega na tua casa, sabe quando você
Toda vez que você pede para ir no banheiro na sua empresa, você fala assim para aquela pessoa, você está lá trabalhando, você fala assim, ó, rapidinho, 10 minutinhos, vou ali no banheiro. Aí você saca seu celular e fica atualizando o seu Instagram, seu Facebook, dando uma zapeada nos grupos do WhatsApp. Aproveita para conversar com Deus. Eu dei uma dica aqui para alguns irmãos, falei assim, baixa a Bíblia no seu celular, e dei uma dica de uma Bíblia boa. Estava conversando com o Miguel hoje na hora do almoço, o Miguel falou assim, pastor, que Bíblia é aquela? Estou ouvindo, aí começou a falar, eu ouvi Gálatas essa semana, e pá, tipo, olha, falou isso, eu falei, falou isso, fala isso mesmo, não fala, Miguel? Fala isso, insensatos Gálatas, vocês estão pisando na bola, seus vacilão. Se vocês acham que a vida é assim, Cristo morreu à toa, porque a vida que vivemos agora na carne, vivemos para a glória do Filho de Deus, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É para isso que Ele te chama. Sabe, meu irmão, eu volto ao início. Ele te liberta, Ele te capacita, Ele te enche, Ele te purifica, para que você o adore, só para isso. Para que Deus me salva? Para que eu adore. Para que Deus me perdoa? Para que eu o adore. Para que Deus me restitui? Para que eu o adore. Para que Deus me cura? Para que eu o adore com a minha vida. Aleluia! Seja cheio do Espírito de Deus, querido. Você foi chamado para ser um templo do Espírito Santo. Eu te convido a ficar em pé, vamos orar. Não é a minha oração que vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque eu sou igual a você, comi macarrão no almoço, frango, sou limitado, amanhã levanto cedo, vou trabalhar, a vida é assim. Eu não sou especial não, eu não sou especial, nós somos especiais porque Ele nos chamou. Nós somos diferentes desse mundo. E se você não está conseguindo, meu irmão, viver aquilo que o Senhor quer que você viva, eu só tenho uma palavra para você. Uma palavra não, eu tenho várias palavras. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Entrega a sua vida de verdade para Jesus, diga assim, Jesus Cristo, eu não era povo, eu não era eleito, eu não estava nas suas promessas, eu não estava vivendo nada disso que era para mim viver, eu não estava integrado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas essa noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que a Tua vontade se faça e não a minha, para que o Teu querer se faça sobre a minha vida. Eu não consigo me libertar dos meus pecados, mas ainda bem que na cruz do Calvário o Senhor morreu para que em Ti eu tivesse vida, Senhor. E eu então entrego a minha vida àquele que morreu em meu lugar, e tomo posse do sangue de Jesus Cristo, que perdoa e apaga os meus pecados. Purifica-me, santifica-me, para que eu seja, Senhor, uma manifestação da Tua glória por onde quer que eu for. Eu quero ser Seu povo, eu quero ser Teu servo, e que na verdade da minha vida, eu possa Te adorar, Senhor, porque eu vou sair daqui essa noite, e uma coisa eu tenho certeza, o Senhor vai embora junto comigo, Deus. O Senhor vai estar dentro da minha casa, e diante das situações que o inimigo coloca no meu caminho, Pai, eu já declaro pela fé que eu tenho em Teu nome, Satanás não reinará mais em minha casa, Satanás não reinará mais em minha vida, Satanás não reinará mais em minha vida profissional, Satanás não reinará mais sobre os desejos do meu corpo, porque a minha vida eu entrego a Ti, Jesus. Sou Seu povo, sou Sua casa,
trabalha em mim, para que eu possa te adorar. Liberta-me para que eu possa te adorar. Usa-me para que eu possa te adorar. Porque o seu desígnio para mim é me chamar de povo, para que possamos, em meio a esse mundo de trevas, manifestar a sua maravilhosa luz. Aleluia.